Cristo, originalmente no aramaico, e aí em 66 depois de Cristo, foi escrito nesse período, né, entre 45 ou 66, né, e entre 45 e 66 ele foi traduzido então para o grego, tá? Então a ideia é esta que se tem, tá? Ele escrito entre 45 ou 66, né? E nesse período ele é escrito em aramaico e depois ele é traduzido para o grego. Quanto ao exercício do seu ministério apostólico, tá? Após a ascensão de Cristo, qual foi o trabalho apostólico, o que foi que ele desenvolveu, aonde ele desenvolveu o seu apostolado, tá? Acredita-se, de acordo com a tradição, que após a ascensão de Cristo, ele pregou por mais ou menos 15 anos na Palestina, ajudou o desdobramento do evangelho ali, haja visto que a ordem do próprio Senhor Jesus Cristo é que os apóstolos começassem por Jerusalém, Judeia, Samaria, tá? Então, os apóstolos, principalmente os 11 apóstolos, né, exceto o Judas, né, que traiu o Senhor e suicidou-se, tá? Então eles tinham esta ordem expressa do Senhor Jesus, que eles deveriam começar a pregação por Jerusalém, Judeia, Samaria, ou seja, pelo território da Palestina, tá? Daí diz que após 15 anos, ele fez algumas incursões por várias nações e, segundo a tradição, ele foi martirizado na Etiópia. Então, essa é o conceito que se tem aí do resumo histórico do exercício do ministério de Mateus. Tá? Por outro lado, nós precisamos analisar o tema do livro. Qual é o tema do livro? Tá? O tema do livro, segundo o comentarista, o autor do nosso manual, está lá em Mateus capítulo 27, versículo 37, onde tem a declaração no julgamento de Jesus, quando diz: este é Jesus, o rei dos judeus, tá? Um judeu, então você vai perceber que é um judeu escrevendo para judeus, tá? Então a ideia, as palavras, os vocábulos utilizados aqui, tá? São vocábulos conhecidos de um judeu e estava muito relacionado também à esperança messiânica e o estabelecimento do reino dos céus, o reino de Deus entre eles, tá? Então era um judeu escrevendo para judeus. Por outro lado, você tem que ver ou tem que analisar qual era o propósito de Mateus escrever este livro, este compêndio para os seus compatriotas, tá? A ideia que se tem é que ele procurava convencer que as profecias antigas quanto ao primeiro advento do Messias tinham elas se cumprido cabalmente em Jesus Cristo. Razão pela qual há uma recorrência na seguinte frase apresentada aqui por Mateus: tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta, tá? Então você vai perceber que ele sempre recorre aos escritos do profeta
para corroborar aos seus compatriotas que aquilo que ele estava falando acerca de Jesus estava profetizado ou estava anunciado ou fundamentado no Antigo Testamento. E a ideia, então, predominante do Evangelho de Mateus é que Jesus é o Rei, que Jesus é o Rei. Tá? Então, o tema ele vai se desenvolver dentro desta visão. Então, uma das coisas que nós precisamos ter em mente quando nós vamos recorrer aqui para o segundo texto do nosso manual, é aquilo que se diz respeito à genealogia de Jesus. A genealogia de Jesus. Qual, então, é a importância da genealogia? Tá? Então, essa palavra genealogia na Bíblia, quando ela é traduzida do hebraico, é Iás, que ocorre apenas uma única vez no Antigo Testamento, na forma de um substantivo, na expressão lá de Neemias 7:5, que é o livro da genealogia, onde é apresentada ali uma lista de pessoas que retornaram de Jerusalém após o cativeiro, tá? Após o cativeiro. Então, nós vamos perceber que existem ainda algumas outras expressões no hebraico que elas vão demonstrar que é listar por genealogia, ou que é a forma casual, que significa registrar. E aí nós vamos perceber que estas formas elas vão aparecer tanto em Esdras, Neemias, em 1ª e 2ª Crônicas. Você vai perceber que os livros de crônicas, eles apresentam exaustivas genealogias. Tá? Nós temos que entender também uma outra palavra que está ligada à genealogia, recorrendo ao hebraico, uma palavrinha, ela é traduzida por toledote, que significa gerações, e aparece, por exemplo, na frase de Gênesis 1:5-1, livro das gerações, que se propõe contar a história da genealogia de alguém, tá? Contar a história da genealogia de alguém. Então, quando você analisa esses fatos, então nós vamos perceber que no Novo Testamento a palavra genealogia, ela traduzida do grego é gênese, ou seja, fonte ou origem. E quando você pega no livro de Mateus, o primeiro versículo em Mateus, você tem o quê? Livro da genealogia. Tá? Quando você pega também em Timóteo 1:4, Tito 3:9, o apóstolo Paulo também ele empregou no original o termo grego genealogia, enquanto o escritor do livro aos Hebreus, o verbo correspondente é genealogel, que significa pautar a antecedência
ou seja, era referir-se à falta de informações genealógicas sobre o Melquisedeque. Quando ele diz assim que Melquisedeque não tinha genealogia, não se fala do nascimento e nem do fim dele. Então vocês vão perceber que dentro do contexto da palavra de Deus, a genealogia ela era muito importante. Razão pela qual no Novo Testamento nós vamos encontrar apenas 2 listas genealógicas, e ambas elas se referem à genealogia do Senhor Jesus. Então você vai ter lá em Mateus capítulo 1, dos versículos de 1 a 17, e depois Lucas capítulo 3, dos versículos 23 ao 38. Naturalmente, existem diferença entre essas 2 listas de genealogias, pois cada uma propõe atentar para um objetivo. Tá? Então, cada evangelista, quando ele propõe, inspirado pelo Espírito Santo, a descrever a genealogia de Cristo, eles tinham ali propósitos bem definidos. Tá? Então, você tem que ter noção que o livro de Mateus, ele se refere a Jesus, filho de Davi, tá? E você ali como o rei, né? O rei, aquele que veio para reinar. E Lucas, ele coloca Jesus como o homem perfeito. Então, quando você pega essas 2 genealogias, você tem então a visão e o propósito pelos quais eles estão escrevendo e colocando estas afirmações. Tá? Então, Mateus capítulo 1, versículo 1, ele começa da seguinte forma: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Tá? E parece que ele faz isso de maneira proposital. Tá? Então ele coloca primeiro que ele vai estar falando de Jesus, ou da ascendência de Jesus, primeiro como filho de Davi e depois filho de Abraão. Tá? Parece que este primeiro versículo é mais um título ou uma introdução àquilo que ele vai estar falando, ou seja, ou a que ele recorreu para que pudesse apresentar esta lista que ele vai estar enumerando aqui, tá? Então ele vai apresentar Jesus Cristo como filho de Davi, Jesus Cristo como filho de Davi e filho de Abraão. Primeiro, porque ele coloca Davi em eminência à frente de Abraão. Então a expressão filho de Davi, nós sabemos que é um título atribuído a Jesus Cristo, muitas vezes no Evangelho. Ao dizer que Jesus é filho de Davi, faz referência à sua descendência de Davi segundo a carne. Segundo a carne. Tá? Nós vamos perceber, isso você tem lá em Romanos, segunda carne, Romanos capítulo 1, versículo 3, você tem esse apontamento do apóstolo Paulo. Uma das coisas que nós vamos perceber aqui é que os escribas e os fariseus, os sacerdotes, sabiam que o Messias prometido era, sem dúvida, filho de Davi, ou da ascendência, ele viria da linhagem de Davi. Tá? Então eles não apenas sabiam, mas ensinavam isto. Quando você pega Marcos capítulo 12, versículo 35, João 7:42, você vai perceber esta conotação. Por conta disto, quando ouviram o título Filho de Davi sendo aplicado a Jesus Cristo, eles ficaram indignados. Tá? Você pega lá Mateus capítulo 12, versículos 23 e 24, 21,
capítulo 21 e versículos 15 e 16, vocês vão perceber a indignação das autoridades judaicas, porque eles não reconheciam a Jesus Cristo como rei de Israel. Tá? Então, era uma aberração. Para eles era uma heresia, era uma blasfêmia. Tá? Então, razão pela qual Mateus ele procura sempre destacar. Então, ele inicia dizendo que na genealogia que Jesus é filho de Davi, filho de Davi. O segundo ponto aqui é filho de Abraão, ou seja, além de ele ser filho de Davi, ele tem o que? A ascendência a Abraão. Seguindo a linhagem genealógica, chegando a Abraão, vão perceber que chegando a Davi, vai chegar a Judá e vai chegar ao Abraão, tá? Então, quando você pega a genealogia, ele cita Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, e quando ele inicia o relato da genealogia, ele já começa com a pessoa de Abraão. É muito interessante quando nós analisamos isto, lá em Mateus, capítulo 1, só para nós termos essa noção, como ele inicia. Vejam só o que ele diz aqui, ó. Livro das gerações de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Versículo 2. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Ele faz um destaque aqui a Judá, porque o Judá, ele é o que? A família aonde o Senhor escolheu para vir a ascendência do Messias aí, tá? Então, ele faz esse destaque. Uma das coisas que nós precisamos analisar e entender aqui é que nós vamos ter, dentro desse contexto da genealogia de Jesus, o rei manifesto, tá? Então, ele é o Filho de Deus. Você vai ter aí, quando nós estivermos analisando a questão do nascimento de Jesus, nós vamos estar vendo basicamente o que esse slide está mostrando, tá? Que Cristo é o Messias, ou ungido, Jesus o Salvador, Emanuel, Deus conosco. Então, o Filho de Deus é o Deus conosco, o Messias, o Salvador, que corresponde ao Rei dos judeus. Então nós precisamos não perder isso de mente para entender aquilo que Mateus ele está querendo demonstrar. Então vejam só, quando nós recorremos aí na genealogia, o versículo 16 do capítulo 1 diz o seguinte: e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Então Mateus, ao apresentar que o rei era manifesto, ou que estava se revelando ao mundo, ele o faz introduzindo como que constava nos registros das gerações comum de um judeu, tá? Então ele vai pegar a genealogia, os registros, ele vai comprovar que Jesus realmente ele era um judeu de acordo com a genealogia de Davi e a genealogia de Abraão. Notadamente, o que ele está querendo dizer aqui é que quando ele diz assim que Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó e Jacó gerou Judá, tá? Você vai perceber que dentro desse desenvolvimento ele vai chegar a Jesus, que se chama
Cristo. Jesus que se chama Cristo. Então você pega aqui, Jesus é o Salvador, Cristo é o ungido. Então você tem esta ideia. E aí ele vai o quê? Identificar o rei, ou identificar esse filho de Davi como o rei aguardado ou o rei esperado. Então Mateus, ele teve aqui a preocupação de deixar claro desde o início da sua narrativa que Jesus Cristo é Jesus que se chama Cristo, tá? Jesus que se chama Cristo, que é o Filho de Deus, conseguinte, o Rei dos Judeus. Então você vê, quando você pega esse slide aqui, você tem exatamente esta ideia. Eu vou tomar aqui 3 versículos que vai fundamentar a ideia que está exposta aqui neste slide. Vejam só, quando você pega o versículo 17, que nós já lemos, eu vou ler novamente, tá? E depois eu vou ler o versículo 21 desse mesmo capítulo, e depois eu vou ler o versículo de número 23, para que o nosso raciocínio fique bem fixado, que Mateus ele queria que os seus leitores compreendessem que Jesus, que é o Cristo, é o Messias que eles esperavam, o rei da descendência, da linhagem de Davi e da linhagem de Abraão. Então vejam só, relendo aqui o versículo 17, de sorte de que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi ao exílio da Babilônia, 14. Desde o exílio da Babilônia até Cristo, são 14 gerações. Então, ele procura fazer 3 blocos de geração para que pudesse entender bem a importância do Cristo. Aí no versículo 21 ele diz o seguinte: ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então você tem a ideia que Jesus é o Salvador, Cristo é o Messias esperado. O versículo 23 diz o seguinte: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Olhando o slide aqui, que significa Deus conosco. Então, quando você pega esta sequência de ideia, Jesus, o Filho de Deus, é o Deus conosco, o Messias Salvador, Rei dos Judeus. Então, a ideia, ela estava concretizada dentro desta visão. Então, vejam só, dentro desta visão, quando você pega Mateus capítulo 1, versículo 16 e o versículo 21, diz o seguinte: nasceu Jesus que se chama Cristo. E aí o versículo 21, e chamarás o seu nome Cristo, porque salvará o seu povo dos seus pecados. Então você tem, primeiro, Cristo é igual a Messias. O título e a função correspondia, que Jesus tem por objeto ou objetivo restabelecer o trono de Davi, que implica em um governo independente das demais nações, tá? Então este era o desejo primordial dos judeus nos tempos de Jesus, tá? Haja vista que chegou momentos no ministério de Jesus que eles queriam arrebatá-lo para fazer ou torná-lo rei, tá? E as autoridades judaicas tinham certas reservas, porque eles temiam perder a posição para Roma por causa das manifestações
do ensino de Jesus Cristo. Depois nós temos Jesus, que é igual ao Salvador, está relacionado à obra da redenção, que implica a expiação e a propiciação dos pecados. E em terceiro lugar, o título Emanuel, que é igual a Deus conosco. Tudo isto foi possível pela encarnação do Verbo divino. Então, quando você recorre a João capítulo 1 e versículo 14 e compara com Mateus 1, 21 e 23, então você tem essa ideia do Deus conosco, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, a ideia que se tem aqui é da pré-existência de Cristo, e ele vem, tá, por obra do Espírito Santo, ele se encarna e se torna um homem, tá, nascido dentro de uma família aonde tinha como comprovar pela genealogia que ele era descendente de Davi como homem e descendente de Abraão. Então, os judeus não tinham como contestar quanto a questão de Cristo como Messias, o rei esperado, porque estava devidamente comprovado dentro do livro das genealogias. É uma razão, então, da genealogia, e Cristo, ele se manifesta. Tá. Uma outra coisa que nós vamos ver aqui dentro do texto em análise, que é basicamente, nós vamos estar vendo aqui o manifesto do rei, nesse terceiro texto aqui, que é o precursor do rei, ou seja, a importância do Batista no contexto do ministério de Jesus. Então, quando nós recorremos à narrativa do capítulo 2 de Mateus, ele fornece aqui algumas informações sobre os primeiros anos da vida de Jesus. Não fala muita coisa. Vai dizer lá, Mateus 2, 21, diz assim: e tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente. Mateus 1,18 diz assim: ora, o nascimento de Jesus foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Aqui não descreve o encontro de Maria com o anjo Gabriel. A informação é que Jesus foi gerado do Espírito Santo e vem o mensageiro para acalmar o coração perturbado do José, que queria deixar Maria secretamente. Por outro lado, nós temos aqui os magos que vieram do Oriente, que chegaram a Jerusalém, né? Considerando então aqui Mateus 2, 16, 17, e o extermínio de todos os meninos de 2 anos para baixo que havia em Belém, ou seja, nesta ocasião Jesus não contava com mais de 2 anos, estava aproximadamente com esta ideia. Então você percebe o hiato que o Mateus ele coloca aqui do nascimento de Jesus até este momento aqui, que vai culminar com a fuga deles para o Egito. Os magos dizem que eles viram a estrela no Oriente, no capítulo 2, versículo 2, e somente depois deles virem a estrela, consequentemente, eles viram no
no dia do nascimento de Jesus. Daí eles se prepararam e empreenderam a viagem e para chegarem lá, tá? Então, os acontecimentos entre o nascimento de Cristo e a visita dos magos do Oriente, quem faz a narrativa é Lucas, e o Mateus ele sobrepõe isso. Tá? Então, após a visita dos magos e sob a orientação do anjo, José ele vai para o Egito com a sua família. E após a morte de Herodes Magno, ou Herodes o Grande, o anjo do Senhor aparece novamente a José, e aí eles voltam para Israel e vão para as regiões da Galileia, precisamente na aldeia de Nazaré. Então, após esse hiato que Mateus ele apresenta nas narrativas da vida de Jesus, né? Quando você pega o capítulo 2, versículo 23, tá? Nós não sabemos aí com quantos anos Jesus ele regressou, mas dá para perceber que logo após a morte de Herodes, que ele morreu no ano 4 antes de Cristo. Então foi nesse período que José voltou com a sua família, né, e se estabeleceu em Nazaré, conforme Mateus 2 e 23. Então, muito bem. Tá. Daí o que o narrador, o escritor, ele vai colocar aqui é que surge João Batista como o precursor de Jesus Cristo, que é Mateus capítulo 3, versículo 1, tá? Então, quando você está analisando os evangelhos, você tem que levar em consideração esses hiatos, esses lapsos de tempo que são colocados entre uma narrativa. Então, principalmente entre o capítulo 2 e o capítulo 3, nós temos aqui um lapso de tempo. Mateus, então, ele inicia naqueles dias, quer dizer, enquanto Jesus estava em Nazaré, tá, ainda em Nazaré, pois o capítulo anterior encerra assim: e foi habitar na cidade chamada Nazaré. Então, enquanto Jesus desenvolvia suas atividades comuns, como um filho, e tem aquelas atividades que Lucas ele coloca Jesus com 12 anos no templo e tal, tudo mais, né? Então, naqueles dias, quer dizer, então, enquanto Jesus estava lá em Nazaré, como carpinteiro, né? Então, Mateus ele faz uma referência que João estava iniciando o seu ministério, tá? Então ele vem com a proposta de preparar o caminho para Jesus. E quando você analisa aqui o ministério de João, acredita-se que o ministério de João foi exercido por mais ou menos 6 meses, né? Talvez aí entre os anos 25 e 26 da nossa era. O local em que ele exerceu o seu ministério foi no deserto da Judéia. Tá, então você vai ter aqui uma noção exata. Quando eu coloquei sobre a questão dos Herodes lá, os Herodes que reinaram no período de Cristo, você tem esses 3 aqui, né? Que é o Herodes Arquelau, o Herodes Filipe e o Herodes Antipas, tá? Você percebe aqui, o Herodes Antipas governava a Galileia e Pérea, o Herodes Arquelau governava a Judéia e Samaria e Idumeia, e o Herodes Filipe a área do grande mar da Galileia e o leste. Isso ocorreu depois que o Herodes Magno o Grande, ele morreu, ele faleceu, ok? O que você queria ser quando crescesse? Músico? Programador? Cozinheiro? Cientista? Um teólogo? Na verdade, você é teólogo e não sabe.
Neste livro de autoria do pastor Gunnar Berg, você vai perder o medo da teologia, vai perder o medo de estudar a Bíblia sozinho e vai descobrir como é fácil conhecer verdadeiramente a Deus a partir de sua palavra. É hora de descobrir como se forma uma doutrina bíblica e aprender quais as necessidades devocionais de um teólogo. Afinal, você é teólogo, só não sabe ainda. Então você vai ter aqui nesse script aqui, tá? Como era as áreas de governo do Antipas, do Arquelau e de Filipos. E foi nesse contexto aqui que o João ele começa ele exercendo o seu ministério. Então vejam só, qual era ele estava no deserto da Judéia, tá? O deserto da Judéia, que é uma região aqui. Deixa eu ver se eu tenho um slide aqui que demonstra. Tá vendo só? O deserto da Judéia, você tem um script aqui. Então, o deserto da Judéia era essa faixa que você tem aqui. Foi aonde ele começa a pregar ou anunciar o Evangelho, tá? A finalidade do ministério de João Batista era anunciar a chegada do reino dos céus. Reino dos céus. É Mateus que utiliza essa expressão reino dos céus, é exclusiva dele, que corresponde ao reino de Deus nos outros evangelhos, caracterizado a sua pregação pela austeridade ou pela forma eloquente que ele pregava, tá? Então você vai perceber então que Jesus ele então se apresenta para o seu ministério público exatamente por este tempo. Você vai perceber que Mateus ele introduz Jesus Cristo no cenário histórico utilizando da seguinte expressão, lá em Mateus 4:3. Por este tempo, dirigiu Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Que tempo é esse? Por esse tempo é esse. Você pega lá, então, que em 3:1, naqueles dias, enquanto Jesus estava na Galiléia, João inicia o seu ministério. Então, quando João já estava no exercício do seu ministério aí, nós não sabemos